Boa tarde, vamos dar início à nossa aula. Dar início ao capítulo 8, com o tema do drama à comédia, página 85, certo? Observando a imagem e observando a frase do drama à comédia. Ou seja, esse capítulo ele vai abordar todos os gêneros teatrais, os teatros, o surgimento, a arte de representar, né? Então, todo esse capítulo, ele fala do teatro em si, ele demonstra os gêneros existentes no teatro, né? O drama, desde o drama, a comédia e assim por diante. O teatro. O teatro, ele surge na Grécia Antiga. Historiadores afirmam que o local em que as primeiras manifestações teatrais se originaram com características bem próximas da linguagem teatral de hoje. Em alguns registros também, afirma-se que os gregos organizavam rituais religiosos para honra a Dionísio, um deus, o deus do vinho e da fertilidade. Essas comemorações elas duravam vários dias e aconteciam nos períodos da colheita das uvas, por isso eram regadas a muito vinho. Um grupo de pessoas usava máscaras representando animais e declamava, cantava e dançava para essa divindade. E aí, como vocês podem observar nessa imagem e na imagem que tem no livro de vocês, essa aqui era a representação do teatro, certo? A construção do teatro. Era ao ar livre, a arquibancada de onde você, com locais onde você poderia ver tudo o que acontecia em volta. Os teatros da Grécia Antiga, conhecido como teatro de arena, né? Esse teatro aí, ele é conhecido como teatro de arena, que são construções em forma de meia-lua, cavadas no chão, com bancos parecidos com arquibancadas. O nome teatro, ele vem do grego teatron, que significa lugar onde se vê. Há quem diga que o teatro nasceu na Grécia ligado às festas religiosas, como já foi falado, em honra do deus Dionísio, deus do vinho. Eram muito apreciados pelos gregos que assistiam com frequência a esse tipo de espetáculos. A utilidade das máscaras. As mulheres assistiam ao teatro, mas não podiam representar. Os atores eram sempre do sexo masculino. As personagens femininas eram interpretadas por atores que recorriam ao uso da máscara. O uso da máscara permitia que o mesmo ator representasse vários papéis, masculinos ou femininos. A máscara permitia também aumentar a expectativa da representação. Os atores usavam roupas coloridas e sapatos altos com tornos. As máscaras femininas, qual a utilidade das máscaras, né? As máscaras femininas, os homens usavam como extra para desempenhar papéis femininos, como também já foi falado. As máscaras que representavam tragédia, os atores usavam as máscaras de linho enrijecido. Esta é uma máscara da tragédia grega. Vocês podem observar aí na imagem. E a comédia era uma máscara da comédia grega. Havia duas partes, para cada papel a desempenhar. E os gêneros teatrais, né? Tragédia e comédia. A tragédia seria a história dramática que se baseava nas relações entre homens e deuses, no conflitos e paixões humanas. Como exemplo, nós temos Romeu e Julieta, que vocês podem até assistir um filme, né?
que coloquem, tem ele no YouTube, Romeu e Julieta, é um gênero teatral tragédia e vocês podem também podem assistir. Tem sempre um fim dramático, né? A comédia, ela fazia crítica à sociedade e costumes da época, procurava ridicularizar as pessoas e situações e provocar o riso na assistência. Crítica social a nível político, social e religioso. Ou seja, essa comédia, a comédia criada, ela servia para, de forma mais sarcástica, né, utilizar a crítica ao que estava acontecendo na sociedade naquele momento, a religião. O teatro grego, como vocês já viram lá na primeira imagem, o próprio significado da palavra teatro tem referência à sua forma física original. Podemos traduzir como contemplo, vejo, visão, por onde se vê espetáculo. O teatro grego era um verdadeiro edifício e o seu teto era o céu azul. As apresentações ocorriam durante o dia, dependendo, sobretudo, do clima, para serem confirmados e realizados. Todos os detalhes eram estudados para que o público não perdesse qualquer parte do espetáculo. Vocês vão fazer as atividades e fazer a leitura dos textos existentes na página 86, na página 89 e na página 90, certo? E na próxima aula nós finalizamos com uma atividade prática sobre o teatro e vocês finalizam essas atividades e mandam para mim até terça-feira, certo?